estamos indo para mais um sábado, é o primeiro sábado de novembro. Nossa, olha só o tempo passando, né? A gente já aprendeu na semana passada uma história de Jesus, né? Jesus e Nicodemos. E agora a gente vai continuar aprendendo outra história de Jesus, mas também fala mais ou menos sobre o mesmo assunto. Por exemplo, na história de Nicodemos a gente aprendeu que o amor de Jesus é gratuito. A gente não merece o amor de Deus, porque a gente é cheio de pecado, temos muitos defeitos, mas Deus nos concede a graça. A gente não pode nem merecer esse amor e nem comprar, né? Nicodemos não pôde comprar esse amor. E Deus mostrou isso pra ele. Hoje a gente vai ver uma outra história parecida com essa. Um amor que a gente não pode comprar, a gente não merece, mas Deus dá pra nós de graça. Olha só que bênção, não é mesmo? E às vezes é meio difícil de entender isso, mas é muito bom quando a gente aceita esse amor gratuito. Então vamos lá para as nossas boas-vindas? Seja muito bem-vindo à nossa sala dos primários, você que está aqui assistindo, você que é nosso coleguinha, você que é visita. Então vamos ver quem está aqui, ó. A Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Vou colocar você aqui no farol. O Luiz Henrique. Seja bem-vindo, Luiz Henrique. Bora para mais uma aventura aqui, mais uma história, vamos aprender mais de Deus. A Lara, seja bem-vinda, Lara. Vocês já estão com saudade da escolinha? Lá na igreja, da gente brincar? A Lorena, seja bem-vinda, Lorena. Vai dando saudade, né? A gente fazia tanta coisa legal. Vamos continuar fazendo. Ó, o Lucas. Por enquanto a gente tá fazendo uma coisa diferente, né? A Laura, seja bem-vinda, Laura. A Maria Eduarda, seja bem-vinda. É tão bom a gente ter essa convivência, né? Os coleguinhas, os amigos. A Ana Luísa. Logo, logo a gente já vai poder se abraçar, vai poder brincar junto. O Elielton, seja bem-vindo, Elielton. Sempre chega na hora, não é mesmo? Bora lá então? Vamos aprender mais de Deus hoje? Então vamos! Subir montanha, descer cachoeira, remar no rio, correr na ladeira. Tudo maneiro, tá tudo legal, mas com Jesus é muito mais radical. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Saltar bem alto com paraquedas, ou explorar bem fundo a caverna. Estou seguro, não tenho temor, vou com Jesus, o meu fiel guardador. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Se estudando ou na brincadeira, estou com Cristo de qualquer maneira. Numa cidade ou no matagal, sem meu Jesus tudo é chato e mal. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto.
bom ter vocês novamente aqui com a gente. Hoje vamos fazer o nosso momento de oração. Agora vamos colocar 2 novos amiguinhos na nossa caixinha de oração, que é o Pedro e o Apolo. Agora vamos lá. Nessa semana nós oramos por 2 amiguinhos. Agora, essa semana, vamos orar pela família da Maria Eduarda e para a família do Apolo. Vamos orar agora? Querido Deus, obrigado por estarmos mais uma vez aqui na sua presença. Queremos pedir uma bênção especial para todas as crianças que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor as abençoe, dando sabedoria para conhecer mais e mais do seu amor. Queremos também pedir um pedido bem especial para a família do Apolo e da Maria Eduarda. Que o Senhor lhes conceda muita saúde, muita paz, muito amor. Que o Senhor ajude em alguma dificuldade que eles estão passando. Coloque sua mão sobre eles, Senhor. Fica conosco, nos protege e nos guarda de todo o mal. Pedimos não porque merecemos, mas em teu nome. Amém. Então, nessa próxima semana, lembremos de orar pela família do Apolo e da Maria Eduarda, para que Deus possa lhe conceder muitas bênçãos. Agora vamos ter uma história linda lá da Índia, da nossa carta missionária. Oi, gente, agora vamos para o momento do informativo. Para onde estão indo nossas ofertas? Vocês já sabem, né? Para a Índia. Olha só que legal. E hoje vai ter mais uma história da Índia. E essa história vem de um colégio interno, um internato da Igreja Adventista que nós temos lá na Índia. E o que acontece? Kartik, ele era um menino que vinha de um vilarejo. E ele foi estudar nesse colégio, só que ele não era cristão. E toda vez que alguém falava sobre Jesus, ele não concordava. E daí, uma vez a professora falou assim, Jesus ama vocês e nós temos que adorar somente a Jesus, porque os indianos têm muitos deuses, né? Como a gente tem visto já aqui nesse trimestre. E quando ela falou isso, ele já olhou para os meninos do lado e falou, gente, isso não é verdade, a gente tem que adorar outros deuses, esse Jesus não é verdadeiro e tal, ficou lá resmungando. E daí a professora, os alunos concordavam com ele, mas não falaram nada, sabe por quê? Porque quando alguém interrompia o culto, era punido, e a punição era ficar sem o desejum. Quem mora em colégio interno, ou já morou, sabe que a pessoa mora lá, é como se fosse uma casa com um colégio junto. Tudo no mesmo, assim, campus, assim, mesmo terreno, né? Lá tem a escola, lá tem um refeitório, tem a lavanderia, dormitório, tudo junto. E daí, quando acontece isso, eles têm punições que dá pra fazer desse jeito, ficar sem o café da manhã, sem o almoço, desejum é café da manhã, né? Então, ou sem a janta, então ele fazia isso. E ele não se intimidava não, enquanto os outros ficavam com medo de interromper, ele não tinha medo de interromper. Ele ia lá e falava mesmo e ficava falando, e toda vez ele ficava sem o desejum. A professora, quando ele interrompeu o culto, ela perguntou, o que é que você está falando aí? Aí ninguém falou nada. E daí um dos meninos ficou com medo e falou, ele falou que não acredita em Jesus. E daí ela não falou nada, continuou lá falando tudo e tal. Mas o que não podia? Ela não podia interromper nenhum culto. E ele, como ele fazia isso toda vez ele ficava sem o desejum. Que coisa, né? Coitado. Mas era a regra ali do colégio, né? Pra ter organização, não ficarem muito falando na hora do culto. Mas olha só, foi passando o tempo. Vamos primeiro, na verdade, entender por que Kartik estava lá, num lugar que ele não gostava,
ele não era cristão, por que então ele estava lá? Kartik, ele cresceu num vilarejo ali da Índia, e nesse vilarejo não tinha, nas escolas, não ensinava inglês, só a língua ali local, tudo. Então, quando a mãe de Kartik ficava pensando, não, eu tenho que colocar ele num colégio que fale assim, que ensine inglês. E esse colégio, como ele era interno, ficava fácil para ela, já que ela morava a 40 quilômetros de distância. Então, ela deixava Kartik lá. E daí Kartik ficava revoltado, tudo tal, mas um dia ele escutou um sermão sobre Jesus, que Jesus perdoava os pecados e que mesmo que se ele fizesse coisas erradas, né, Deus o perdoaria. E daí aquilo ficou no coração de Kartik e ele ficou pensando, nossa, vou estudar mais sobre Jesus. E ele começou a ler histórias da Bíblia, começou a aprender bastante sobre Jesus e começou a ficar admirado de como Deus poderia ser poderoso. E ele começou a orar a Deus, ler a Bíblia, começou a fazer tudo do jeito certo, né? E ele estava muito feliz, só que passou um tempo, as coisas começaram a dar tudo errado na vida de Kartik. Um dia, ele se machucou. O que foi que ele se machucou? Ele se machucou. Ele caiu, acho que quebrou o queixo. E daí ele foi pro hospital, ficou internado, tudo tal, teve que fazer cirurgia, foi horrível. E daí ele ficava pensando, por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? Eu não estou buscando Deus, será que Deus é verdadeiro mesmo? Ou será que os deuses da minha família estão me castigando, né? E daí Kartik começou a ficar na dúvida. Ele falou, não vou desistir não, vou continuar orando para Deus. E ele continuou orando para Deus. Aí ele voltou pro colégio. Quando ele voltou pro colégio, aconteceu um outro acidente. Ele estava pulando um muro. Mas enfim, né? Aí ele caiu do muro. O que aconteceu? Ele machucou as duas pernas. Lá foi ele pro hospital de novo e tudo, internou, teve que fazer um monte de procedimento. E ele ficou pensando assim, gente, por que tá acontecendo isso comigo? Eu faço tudo certo. E daí ele foi pra casa, né, passar o fim do ano lá com a família, e ele falou pra mãe, mãe, eu não quero voltar mais pra aquele colégio não. E a mãe, mas por quê? Lá é um lugar que você vai aprender inglês e tal, e eu quero mandar também a sua irmã mais nova. E ele ficou, eu não quero voltar. Mas quando chegou no começo do ano, ele já tinha melhorado tudo, ele ficou pensando, nossa, eu gosto tanto de Jesus, das histórias, eu vou voltar e vou dar uma segunda chance. E a professora também incentivou ele, falou, não, dá uma segunda chance para Jesus, ele é seu amigo e tal. E explicou também algumas coisas para ele que poderia acontecer, né? E ele decidiu voltar para a escola. E daí voltou ele e a irmã dele para a escola. E você sabe, depois de um tempo, o que ele decidiu? Que mesmo através dos problemas da vida, ele não vai desistir de seguir a Jesus. Porque ele sabe no coração dele que Jesus é o Deus verdadeiro e somente Ele tem poder para nos ajudar, nos salvar, nos curar. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. As coisas ruins acontecem só para as pessoas boas? Aliás, só para pessoas ruins? As coisas ruins acontecem só para as pessoas ruins? Ou as coisas ruins também acontecem para as pessoas boas? Às vezes a gente fica vendo assim, nossa, um familiar, meu pai ou minha mãe está doente, ou minha avó é uma pessoa tão boa, por que essa pessoa está passando por isso? Será que só as pessoas ruins passam por coisas ruins, ou as coisas ruins acontecem para todos? Uma coisa pra gente pensar e analisar nessa história. E olha só, tem um verso da Bíblia que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E olha só, Deus, Ele não fala pra nós que nós não vamos ter problemas na vida, mas Ele promete uma coisa pra nós, que Ele vai estar sempre ao nosso lado. Olha só que legal. Como a gente pode ter pessoas, né, do mundo todo aí contando as histórias agora, assim, no momento do informativo, e a gente vê o quanto essas pessoas, apesar das suas culturas, têm tanto parecido com a gente, né? Também tem as mesmas dúvidas às vezes que nós, e a gente tem que aprender também com isso, que a gente possa sempre aprender do amor de Jesus.
Então, como nossas ofertas estão indo para a Índia, a gente tem aqui o nosso quadro de incentivo com algumas coisas, curiosidades aqui da Índia. Olha, tem esse mapinha aqui, ó, é o mapa da Índia. Assim, ó. Tem até um símbolo aqui no meio, significando a Índia, eles dividiram por cores típicas lá da região. Vamos colocar aqui. A Mel aqui participando. E as nossas ofertas podem ser enviadas pelo 7Me, pelo aplicativo 7Me, ou você pode pedir para o seu pai, para sua mãe levar lá na igreja a sua ofertinha. E aqui está nosso colhedor de oferta. Quando a gente voltar para a igreja, se voltar ainda nesse trimestre, nós usaremos esse coletor de oferta, que é uma lanterna típica ali da região da Índia, tá bom? Então também eu quero dar as boas-vindas para mais 2 colegas que estão aqui com a gente já desde o sábado passado. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Apolo. Bem-vindo também o Pedro Henrique. Ele é nosso colega aqui, já fez 7 anos e está vindo agora para os primários. Olha só que legal. Seja muito bem-vindo, tá? Vocês dois. E que vamos aproveitar aqui agora a história. Agora vamos ter uma história muito legal sobre Jesus, hein? Chama-se Caminhando sobre a Água. Vocês já nadaram em um lago? Acho que sim, né? Uma piscina, no mar, no oceano. O que aconteceria se vocês entrassem na água sem saber nadar? O que vocês acham? Com certeza iriam afundar, né? A história bíblica de hoje é sobre Pedro e o Mar da Galileia. Jesus fez algo que é impossível fazermos e Pedro teve que aprender a confiar em Jesus ou afogar-se. O verso para decorar é: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. E a mensagem de hoje é: somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Vamos lá para a nossa história? Mal posso acreditar no que aconteceu hoje, disse Pedro, balançando a cabeça. Ele estava lembrando de como Jesus alimentara uma grande multidão naquele dia. Apenas uns poucos pãezinhos e alguns peixinhos. Jesus fez com que isso fosse suficiente para alimentar milhares de pessoas. E os discípulos continuaram conversando enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. De repente, uma tempestade começou com uma fúria enorme durante toda a noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. Mas à meia-noite, Jesus viu a luta deles, porque o vento tornava as ondas cada vez mais altas. Então, Jesus resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água. Eles ficaram com muito medo, porque vinha vindo alguém em sua direção andando sobre a água. Como pode? Jesus gritou com uma voz familiar: não tenham medo, sou eu, Jesus. E os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: se tu és tu, realmente, manda-me ir contigo caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. E olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre as águas. E ele deu diversos passos
Então ele desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês acreditam no que está acontecendo? E de repente, Pedro começou a afundar. E ele ficou desesperado e gritou: Jesus, salva-me! Então Jesus estendeu seu braço e tirou Pedro da água. Por que você perdeu a fé, Pedro? Perguntou Jesus. Você precisava somente conservar os olhos em mim. Então Jesus colocou o braço em torno do discípulo e em silêncio eles entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. E o pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: apenas olhem para mim. Estou aqui para resgatar vocês. Vocês não podem fazer isso sozinhos, não. Mas não se preocupe. Eu, Jesus, posso salvar vocês. Basta apenas que vocês confiem em mim. Gostaram da nossa história? Semana que vem teremos histórias lindas como essa. Esperamos vocês. Até mais. Bye, bye. Hoje, então, nós convidamos o nosso colega Pedro, o Pedro Henrique, para fazer a oração final. Vamos orar, então? De Deus, ajude as crianças a conservar os olhos em Jesus. Muito obrigada por cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Que linda essa oração, né, gente? Com esse coração agradecido a Deus, então, vamos dar um tchau aqui e até a próxima. Até o próximo sábado. Tchau!